Olá pessoal, estamos aqui hoje no podcast número 10 do Auto Entusiastas e hoje nós trouxemos para vocês um especialista, um consultor da indústria automobilística que vai contar tudo para a gente. Primeiro, IPI verde, o que é isso, como é que funciona, carro sustentável, também é outra coisa que está na nossa cabeça chegando aqui. E ele conhece bastante também mercado chinês, os chineses estão chegando por aí, os carros eletrificados. Eu estou falando do Milad Kalumi Neto. Muito bom, Milad. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu e do Paulo, para estar aqui com a gente e contar um pouco dessas histórias todas que você vive, que você viveu e que você ainda vai viver, né? Isso aí. Gerson, Paulo, um prazer imensurável estar com vocês aqui, estar com Auto Entusiastas. Poxa, só tenho a agradecer o convite de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Mas antes de a gente começar a falar de Auto Entusiastas e tudo mais, a gente queria saber um pouquinho quem que é o Milad Kalumi Neto. Eu já descobri uma coisa dele, Paulo. Ele tem origem árabe. Olha só. E ele veio lá da Síria. E olha só que interessante, da onde veio a família dele, ele não conhece e eu conheço, que é... Que coisa, hein? Que é Damasco, mas ele nunca teve a chance de ir para lá. E eu já tive a chance e contei no meu podcast da semana passada um pouco disso, inclusive. Né? Eu vou ver, não tive a oportunidade de ver ainda, mas vou escutar sem sombra de dúvida. O Milad, posso só fazer antes dele começar a falar? O Milad, além de tudo, ele é um dos nossos editores lá, o nosso editor de mercado automobilístico do Auto Entusiastas, né? Eu conheço o Milad de longa data do mundo corporativo, vamos dizer assim, mas eu nunca tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. Mas a gente sempre se cruzou, se viu nos lugares, era uma pessoa que sempre eu prezava, assim, muito pela competência dele, e a coisa de um ano e meio atrás a gente se encontrou, e eu convidei ele, a gente teve uma sinergia grande, eu convidei ele para ser editor do Auto Entusiastas, que ele aceitou prontamente, né? Então foi assim que ele foi parar no Auto Entusiastas, era natural pela pessoa que ele é e pelo relacionamento que a gente tem que isso fosse acontecer. Então obrigado por ser nosso editor lá também. Imagina, começando aqui. Uma grande surpresa, né? Te conhecer de forma mais próxima, né? A gente já algumas vezes conversou sobre isso, uma pena que não ter acontecido isso antes. Esse mundo corporativo acaba separando as pessoas, né? Mas um prazer muito grande aí, Paulo, ter tido essa proximidade com você. A gente já conversou sobre isso antes. Show. Bom, vamos lá, voltando para Damasco. Vamos pular a fase de Damasco. O avô dele veio pro Piauí, mas você é nascido no Nordeste ou você é nascido em São Paulo? Não, sou nascido em São Paulo. Porque, meu pai veio para cá. Porque você comentou comigo que teu pai, eles foram pro interior do Piauí, né? Exato. Meu pai é auditor fiscal do trabalho, aposentado, advogado trabalhista com grande influência dentro, né, grande história dentro do direito do trabalho aqui no Brasil, e fez a carreira dele nessa área, e veio num concurso em 55 para cá. Né? A família é da Síria, né? De Malula, na Síria. O nome correto, todo mundo erra, é Milad, né? Kalumi Neto, vocês acertaram, claro. Né? Aí o pessoal fala de tudo quanto é forma diferente, é mó barato isso. My lady. Aí de tudo quanto é forma, você não tem noção. Já me saí de várias formas desse daí, viu? Mas, enfim, depois a gente nos bastidores conta as histórias para vocês aqui. Então, Milad Kalumi Neto, aí eles vieram para cá, eu acabei nascendo 6 dias após o falecimento do meu avô, e uma homenagem que meu pai fez ao meu avô, acabei herdando o nome dele. Na minha adolescência eu odiava, mas hoje eu adoro, é um diferencial. Nome forte. É um nome forte. Diferente. Exatamente. Né? É difícil as pessoas lembrarem, mas quando lembram também elas não esquecem. É um nome muito diferente no mercado. Mas e onde é que você descobriu que você gostava dos automóveis? Essa história é ótima, já contei ela em algumas poucas oportunidades, né? Bom, meu pai é advogado, minha mãe professora de latim, minha saudosa mãe professora de latim, espanhol e português, né? E eles loucos para que eu aprendesse alguma coisa. Não façam isso, né? Os adolescentes e crianças, os jovens, mas eu não gostava de literatura. Eu não tinha prazer em ler literatura. E meus pais tentavam de tudo quanto é forma me ensinar a ler, né? Pela formação deles, né? Então lá, a literatura não dava certo. Comprava uma revista em quadrinho, não dava certo. Meu pai assinava 2 jornais, tentava fazer com que eu li, não dava certo. Revista Veja, super interessante, não dava certo. Aí, certa vez, meu pai comprou uma 4 rodas
número 283 de dezembro de 281 de dezembro de 83. Eu debulhei aquela revista numa tarde. Ele falou, pô, esse moleque gosta disso. E aí, a partir daí, acabou uma história, eu com 8 anos de idade, né? E aí conheci a redação da Quatro Rodas com 8 anos, 9 anos de idade. Seu pai te levou? Não, fui convidado. Você escrevia cartas? Eu ligava, o pessoal falava, vocês falaram de tal comparativo? Poxa, mas esse carro é mais moderno que aquele. Aí eu fui convidado pela Quatro Rodas naquela época, na década de 80, acabei conhecendo, ganhei 1 ano de assinatura, tenho as fotos que eles me deram. Você vai fazer uma matéria sobre isso, Milad. Quem é o Carluccio? Você vai escrever sobre isso no site, cara. Com certeza. Mas foi assim, E aí, enfim, né? Aí a parte de... conhecia muito produto. Eu falo também, todo mundo tem aquela fase do rock, né? Tal cantor namorou aquela modelo que separou. Eu perdi essa fase. Eu ficava explicando como funcionava o carburador para meus amigos. Que legal, eu não sabia dessa história. Exatamente. E aí fui para engenharia, claro, né? Movimento natural. Queria Fórmula 1, sempre adorei. Meu Supra era o Senna, né? Eu curtia pra caramba, né? Cresci vendo ele ganhando. Então, cara, era esse o cara. E fui pra Fórmula 1. Sonho de moleque, ser engenheiro dele. Quem, né? Não sabia que precisava crescer junto com os pilotos também, né? Enfim, na engenharia descobri isso. E aí, enfim. E aí você partiu, foi fazer engenharia? Eu fiz engenharia. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha algum carro da família assim que você achava legal, que você curtia? Seu pai tinha alguma coisa, te incentivava com esse negócio de carros ou não? A gente vai falar umas coisas. Não façam isso, também mudou a legislação, mas eu dirijo desde os 7 anos de idade. Eu comecei com os 11. Mas 11 eu bati. E na estrada desde os 16. Nossa. Eu tinha carro desde os 16 também, andava no condomínio. Eu bati uma Paraty, eu tive o primeiro carro, um Passat, e aí depois dos 16 um Fusca azul. Então a família era de Volkswagen. Meu pai sempre curtiu bastante os Volkswagen. Legal. E depois expandiu, né? A gente teve muito mais opção. Sim, depois aqui no mercado, começou a melhorar tudo, né? A abertura, né? A abertura que a gente teve. Bem, pessoal, já deu para perceber que esse bate-papo aqui não vai ser nada de negócio e número, não. É negócio de autoentusiasta mesmo, né? Então, se você não está inscrito no nosso canal, essa é a tua chance de se inscrever e já deixa o like aí, porque tem muitas histórias mais que o Milad vai contar pra gente aqui, né, E Paulo? Tem muitos outros podcasts, esse aqui é o 10º, então Exato. Quem tá chegando agora, assiste toda a série aí, porque vocês vão adorar. A primeira temporada tá cheia de coisa boa, dentro de casa, de dentro dos autos. Isso, a primeira temporada, só para lembrar, a primeira temporada inteira é o que nós chamamos das pratas da casa, são os nossos editores que trabalham com a gente, que escrevem, que fazem o autoentusiasta acontecer. Então temos, não todos, são muitos editores, mas a gente vai ter pelo menos uns 10, 12 editores aqui conversando com a gente. E papos como esse que o Milad começou a contar para nós aqui. Isso aí. Vamos lá. Paixão por carros, então. Paixão por carro começou aí, engenheiro formado, e aí você saiu para trabalhar. Aí saí para trabalhar. Formado aonde? Desculpa, Milad, acho que a gente já falou, mas eu esqueci. Mauá. Eu me formei na Mauá, né? Fiz a primeira faculdade que eu fiz foi Mauá. Depois eu costumo sempre falar, tem louco para tudo. Fiz direito na PUC e tenho uma pós em administração na GV também. Bacana. Uhum. E alguns outros cursos também, mas enfim, as três formações básicas. Formação básica. E sempre trabalhei com informação dentro do marketing, né? Então, essa é a minha carreira aí dentro da minha formação é essa mesmo, bem eclética. Legal. E você foi trabalhar com produto diretamente ou você não? Você acabou indo para essa parte de especialista, de mercado, de consultoria? Como que foi o teu início de carreira? Como é que foi os primeiros passos? Porque muita gente quer ser engenheiro, quer ser consultor, quer entrar no mercado, né? Como que foi você começou a engatinhar nesse mercado? Tem uma outra história ótima também para contar. Dentro da própria faculdade, dentro da Mauá, porque queria trabalhar na divisão de motores da Mauá, né? E consegui um estágio lá. Só que existia um motor de testes, era um 1.0, e eu estava como estagiário lá, eu era responsável. E aí eles estavam, eu não vou falar o nome da marca da vela que estava em teste lá, mas eram 4 velas em teste no Brasil. E eu consegui a proeza de quebrar 2. E eu fui mandado embora do estágio. Mas como que quebra uma vela? Conta pra gente. Eu não... Então, a primeira foi por besteira, realmente, por ansiedade de fazer o trabalho rápido, né? E aí, na semana seguinte,
aquela coisa da criança ainda, do adolescente, né? De, vou fazer. Imagina, quebrei semana passada, vou fazer o negócio certinho. E realmente, eu lembro direito, só uma chave, uma ferramenta de torque, mas peguei com um cabo muito grande. Mas eu fui para frente, eu deixei centralizado, mas no que eu fui, eu escutei o clique. Quebrou a porcelana. Aí eu falei, meu estágio acabando aqui. Mas, no que eu tirei, eu vi aquela peça caindo, eu falei, tchau, deixa eu dar uma última olhada. Porque eram velas, inclusive eram velas protótipo, vamos dizer assim. Que eram de teste. Não, eram velas já prontas, já em produção, mas eles estavam testando aqui para entrar na época o motor já devem ter falado isso para você. Não existe um mecânico que não quebrou pelo menos uma meia dúzia de vela na vida. Sim. A coisa mais fácil que tem é quebrar uma vela. Mas cara, olha, fui numa... eu acho que os caras sacanharam com você ali, né? Cara, não sei. Não era pra ter... Mas depois essa história entrou, aí eu fui tirar satisfação com o pessoal lá, tudo. Hoje amigo, né? Mas enfim, na época eu fui... Imagina, eu tô na faculdade ainda, vocês ficam falando de mim aqui pros outros alunos. Não citavam meu nome, mas falavam de... Cara, foi engraçado essa história aí. Mas aí você perdeu o estágio. Você queria manter a área de motores, aí você perdeu o estágio. Mas vale a resiliência, né? Porque a gente ia falar, poxa, é o que eu gosto, né? Então, acabei de lá, tive outros estágios, tive uma passagem fantástica. Meu grande primeiro chefe até hoje, né? Eu fui dentro da Ultragaz, né? O Sérgio Roberto Daniel, queridíssimo até hoje. Depois eu fui para a Ambev, onde corporativamente falando, minha grande escola. Fui para a Ródia. Ambev. Eu estava lá, eu estava carro. Então, nada, mas a parte de gestão fantástica, né? Companhia Cervejaria Brahma, e eu entrei e saí como Ambev, eu estava lá na transição, foi muito barato isso, depois a gente conversa sobre isso também. E aí eu acabei saindo saí, me formei, tentei tudo quanto é programa de trainee, né? Todos os estágios que eu quis fazer, eu fiz. Falei, sou bom, né? Sou bom. Quero aquele programa de trainee. Não deu certo. Falei, essa empresinha, essa Nestlé aí que não quer nada comigo. Vou ali tentar aquela outra ali, aquela Volkswagen. Volkswagen não quis nada comigo. Empresinha. Me achava, coisa de moleque, né? E aí não consegui programa de trainee. Aí peguei um mês sabático, né, da minha vida e fui viajar. Né? Não consegui nada. E aí voltei. E aí no final, fiquei 8 meses desempregado, tentando alguma coisa. E aí, uma empresa, numa proposta de home office, falando em 2001, eu falava, caramba, cara, vou ficar nessa empresa aí, até conseguir alguma coisinha diferente, né? Vou ficar uns 3, 4 meses, daí beleza, aí vira o ano, tem mais proposta, né? A gente sai daí, boa. Cara, fiquei 22 anos e meio nessa empresa. Cheguei como pesquisador de mercado para a gente entender como que funcionava, fazer pesquisa, se o pneu era tanto, se o carro tinha banco de couro, e cheguei a diretor da empresa aqui no Brasil. Que bacana, né? Essa história. Então, né? Eu acho fantástico quem tem essa resiliência de ficar tanto tempo numa empresa. Eu nunca tive, nunca achava que eu seria capaz ou que fosse necessário, mas hoje, um pouco mais de estrada por aí, às vezes eu falo, putz, eu poderia ter ficado. Nunca se sabe, né? Exato. Exato. Mas eu admiro quem consegue. O Gerson ficou 30 anos na GM, você 22 na empresa. Não sei, eu nunca passei mais que 10 anos numa empresa. Foi bacana, foi uma história muito, muito interessante, aprendi muito, conheci muito. Eu migrei da parte de produto para mercado nessa empresa, conheci toda a minha rede de relacionamentos nessa empresa. Não é algo que você constrói de um dia para o outro, né? Então, é algo que veio sendo construído ao longo dos anos. E mais ou menos em 2012, eu passei a entender que eu podia usar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, né, escrevendo. Eu, graças a Deus, escrevo bem, né? Sim, então, porque eu edito seus textos lá, é facílimo. Obrigado, Paulo. Eu escrevo com atenção, né? Claro, às vezes com um pouco mais de correria, com certeza deve ter corrigido alguma besteira que eu devo ter escrito, mas assim, no geral, eu sei que eu escrevo bem, né? Então eu tenho uma lógica muito boa e aí acaba fluindo muito bem. Não é uma preocupação que eu tenho.
E desde 2012, né? 2011, 2012. Então, você aprendeu a escrever ali no 4 rodas, então, né? Porque por insistência do seu pai. Sim. E minha mãe me ajudou muito nesse ponto também, né? Na parte de gramática e redação. Legal. Né? E aí no colégio, a média era 6, eu tirava lá 7, 8 de gramática, 7, 8 de redação, 1, 2 de literatura. Conseguia passar, né? Somando as médias, quando eu ia mal numa delas em gramática, eu ficava de recuperação. A literatura, de fato, nunca me ajudou em nada, mas enfim. E aí a história foi indo, assumi a direção dessa antiga empresa e as coisas não funcionaram como eu gostaria que funcionasse e acabei me desligando dela em maio. Você praticamente fez a empresa, né? Ajudou Paulo, a construir aqui no tem aqui gente no Brasil, que fala né? isso, que a minha imagem é muito vinculada à empresa. Eu acho que ninguém faz a empresa sozinho. Não, com certeza, né, mas... outros profissionais, né, que passaram por ela também, que ajudaram a construir, mas eu sempre, enquanto eu estive na empresa, sempre vesti muito a camisa E dela. sempre nessa parte de análise de mercado, análise de inteligência de mercado, novos produtos. A empresa é muito focada em dado. Né? Tá. E eu tentava transformar aquele dado em alguma coisa diferente, né? Em informação de fato. Traduzir aqueles dados e divulgar alguma coisa diferente para lançar uma isca no mercado para falar, pô, como que o Milad consegue fazer aquele dado lá, né? E aí o pessoal entrava em contato com a gente e a gente tentava daí comercializar alguma coisa. Essa era a lógica, né, que eu tinha por trás. Isso, Gerson do céu, causava um problema lá. O presidente da operação aqui no Brasil, Milad, você tá aparecendo demais. Eu falava, cara, eu não, é a empresa. Eu tô fazendo a empresa aparecer no mercado brasileiro. Ih, então, essa ciumeira, eu já vivi isso daí. Já? Eu tive isso na pele, viu? Nossa. O cara que era duro. Aí a outra... Uma insegurança total dos caras de cima que... A outra dos Estados Unidos também me enchendo a paciência que fazia. Cara, me deu nota 2 numa avaliação de 5 e eu trazendo resultado para a empresa aqui no Brasil. Eu questionei lá. Cara, um rolo danado. Enfim, cara, saí. Eu imagino que eu não conheço nenhum profissional que tenha ficado na empresa, né, e no último dia dessa empresa trabalhou até 9h10 da noite. Eu fiz isso, né, eu deixei tudo zerado, sem pendências nenhuma. As 2 pendências que eu deixei lá foram propositais, porque eu não conseguia tirar. O Rafael Abe, meu parceiro de tantos anos que continua nessa empresa ainda, era uma mudança de perfil, né? A diferença, a gente tinha o mesmo nível, só que no sistema eu conseguia pagar o perfil dele e ele não conseguia. Então era uma mudança simplesmente que precisava, dentro do contrato social, ter essa pequena mudança. Só isso, eram questões assim operacionais. E uma outra lá, que esse mesmo presidente das operações pediu um negócio para mim lá, os contatos que eu fiz ao longo da minha vida, ele pediu. Eu falei, não, desculpa, mas ele me criticou e depois a primeira coisa que ele me pede foi, eu falei, não, essa eu não vou dar para esse cara, não. Parabéns. Essa foi proposital. Então é isso. Então, e aí eu me desvinculei dessa empresa e, né, e comecei a plantar uma série de sementinhas que culminou com o lançamento, né, recente da Calume, com uma parceira de negócios também, que eu trabalhei com ela 10 anos dentro da Jato. Né? E essa empresa você anunciou, que eu vi agora recentemente, faz um mês aí mais ou menos, que você... Você viu lá no Auto Entusiastas. Eu vi no Auto né? Entusiastas, vi no LinkedIn, porque eu sigo ele no LinkedIn também, e lá que eu vi que você está começando com essa nova consultoria automobilística, de inteligência automobilística. Já tem um site, já tem alguma coisa para gente que a gente pode... Consegue pôr na tela aqui? Eu esqueci o nome dele ali. É Renato, né? Ricardo. Aí, ó. Tá aí a Calume. Conta pra gente o que é a Calume aí, então. Calume é uma consultoria, né? A ideia, essa é a Maia, que trabalhou comigo, né? É uma consultoria focada em informação do mercado. Então, dados de preços, dados de emplacamento e consultorias também, incentivos, claro, que hoje é o grande a sacada que a gente teria dentro do mercado, né? Que você tem, para quem não sabe, o que é um incentivo, né? Você tem o preço de lista pública sugerida e você tem o preço de venda do veículo, né? Então, essa diferença entre os dois seriam os incentivos, né? E aí você tem incentivos para vendas diretas, incentivos para varejo, é basicamente isso. Ou seja, o incentivo, se a gente for traduzir aqui no... É o desconto. Num português, é o desconto. Exatamente. É o desconto ou a condição comercial, né? Exatamente. Às vezes pode não ser um desconto
em dinheiro no valor do carro, mas é um serviço a mais que dá, é uma revisão a mais, Exatamente. Um bônus na troca de um usado, eu pago 10 mil reais a mais no teu usado, esse é o incentivo. E hoje Exatamente. o mercado praticamente só funciona com incentivo. Exato. É isso que eu falei. Então, quer dizer, a tua empresa, essa tua consultoria, ela visa ajudar os fabricantes, concessionários e tudo mais a se posicionar. Opa, aonde que eu tenho que trabalhar mais? É esse que seria o teu produto final, vamos falar assim. Exato, né? Um dos. A gente tem um cronograma claro de desenvolvimento de produtos, então a gente começou com um produto, né, com uma seleção de produtos aí inicial, e a tendência é dentro de basicamente de 4 em 4 meses a gente fazer um upgrade em cada um desses produtos. Então, produtos que vocês estão oferecendo, que a Calume vai oferecer. Exatamente. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui e talvez um esclarecimento, né? Para quem está comprando o carro, né? Aqui temos dois públicos: o público que pode estar interessado na consultoria do Calume e o público que compra carro. Você vai comprar um carro hoje, você escolhe lá a lista de carros que você quer, vai na loja, vai consultar nas concessionárias ou nos sites e vê lá, carro X de tanto por tanto, parcelas, taxa zero, 24 meses. E hoje todas as marcas, todas, sem exceção, têm alguma promoção, algum incentivo para todos os seus modelos, né? Então você compila tudo isso, se eu estou entendendo bem, você compila tudo isso, faz um relatório que as empresas que te contratarem não vão precisar ficar catando milho lá, um por um, todo mês, lá, para elas poderem se situar dentro do mercado e poderem fazer a estratégia delas de incentivo para posicionar o modelo de acordo com o que está acontecendo no mercado. É fácil falar com quem trabalhou com isso. É que eu já fui cliente. Eu já fui cliente desse serviço, entendeu? Eu usava muito. Exatamente isso, Paulo. Você sabe, você leu de forma precisa. Então, esse também a gente vai ter TCO, a gente vai ter frota circulante. Novamente, no primeiro nível, Brasil, né? As autopeças são consumidoras muito desse tipo de serviço. E depois a gente vai com o tempo. TCO, você falou TCO aí. Total Cost of Ownership, que é custo total de propriedade, né? Então é o quanto o carro vai ter como custo ao longo do ciclo de vida dele. Eu desenvolvi esse produto na empresa antiga, então tem todas as métricas, tem os fornecedores, tem como construir esse produto, tá tudo na minha cabeça. A gente já tem os fornecedores, né? Não são os mesmos fornecedores da antiga empresa. Isso é um dado bem interessante, porque é um dado que muitas vezes nos lançamentos que eu participo, alguns fabricantes eles apresentam isso, né? Principalmente veículos comerciais. É isso que eu ia falar, nos comerciais, nas picapes, uma S10, na Ranger, o custo total desse carro, o custo de propriedade do carro, comparado com marca. Normalmente eles dão isso, né? Eles dão o custo marca deles, A, B, marca A, marca B, para a gente poder se posicionar, né? Então, mas o que entra esse tipo de informação você consegue levantar isso daí e ajudar esses fabricantes. Exatamente. Eu estou pensando aqui nos nossos seguidores, leitores, quando eles forem comprar um carro, dar subsídios para eles poderem escolher, né? O que entra nesse custo de propriedade, custo de ownership? Custo de manutenção. Então, o que o consumidor vai ter de custo de manutenção do teu veículo ao longo do tempo que ele vai permanecer com o veículo e com as médias de quilometragem que ele tem. Custo de consumo de combustível, e aí isso varia, porque para uma empresa isso seria, em alguns aspectos isso seria pouco relevante, porque eventualmente você não faz esse comparativo. Eu acho relevante porque o consumo de combustível é relevante, a parte de pneu, a parte de depreciação, isso é muito interessante, porque as empresas fazem essa leitura, mas o consumidor médio final, ele não se importa com a depreciação do veículo. Alguns sim, depende do segmento, o médio não, o consumidor médio ele não se preocupa, ele compra o carro e aí ele vai vender. Ele não se preocupa com o que ele vai perder, né? Eu nunca me preocupei. E você não é um médio. Então essa é a grande questão, né? Então a gente vai estar oferecendo um produto que vai fazer esse tipo de mensuração, né? E até dentro de versões também. Você tem algumas versões, por exemplo, uma versão, hoje todos os carros têm, mas só para fazer um exemplo para quem está nos escutando, um carro sem ar-condicionado no dia de hoje desvaloriza mais do que um carro que tem ar-condicionado. Então esse tipo de leitura a gente vai conseguir fazer. Agora, Paulo, vamos abrir um parênteses nesse negócio aqui. O Milad, ele tá naquele nosso grupo de WhatsApp, né? Tá. Bom, você... Tá, né? Tô. Você que tá nos seguindo aqui, se você participar dos nossos encontros, que vai ter um encontro em breve aí,
Você pode também fazer parte desse grupo de WhatsApp, né, Paulo? Mas eu tô com vergonha aqui, porque às vezes a gente faz algumas discussões naquele grupo de WhatsApp, entendeu? E tendo o Milad agora lá naquele grupo, pô, tem coisa que a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, porque senão ele tá ali, ó, ele tá ali para dar risada da gente ou para corrigir a gente, imagina, né? Gerson, eu tenho uma coisa que para mim que é sempre assim, a vida é uma grande troca. A gente está sempre aprendendo e a gente está sempre compartilhando, né? Eu tenho alguns parceiros e eu graças a Deus, eu pude ao longo da minha vida me cercar de bons profissionais. Eu sempre falo isso. Um grande parceiro que eu tenho é o Ricardo Bacelar, ex-KPMG. Sim, hoje você faz os podcasts com eles lá, exato, com ele exato, lá. Papo de Garagem, quem não conhece pode seguir aí também, né? É um cara fantástico. Você já me falou muito bem dele, eu preciso conhecê-lo, inclusive. A gente vai se aproximar, a gente vai fazer essa aproximação. Inclusive, se ele quiser vir pro Auto Entusiastas também, tá aberto para ele. Já pode eu falo com ele, vou fazer essa aproximação sim, com certeza. Um cara 10, é um cara que eu adoro. Eu há 6 anos, eu olhava ele fazendo as apresentações, quando ele estava na KPMG, eu olhava ele assim como um cara, falava, nossa, esse cara conhece muito, né? E era um cara inatingível, né? Pô, hoje eu tenho o prazer de tomar um café com ele, de discutir ideias com ele, de almoçar, né? Cara, é uma satisfação que eu tenho grande, claro que depende do meu trabalho também, mas assim, são as pessoas que eu acabei me cercando, né? E assim, ele e tantas outras, eu falo dele porque tá mais evidente, né? Essa proximidade, né? Então, vocês aqui, cara, e tantas outras pessoas, né? Eu não conseguiria aqui, numa palma, usando as minhas 2 palmas da mão, citar a quantidade dessas pessoas. Dentro do Auto Entusiastas, o Bob Sharp, o Calmon, né? 2 pessoas que lá quando eu comecei, eu lia tudo desses caras, né? referências, né? Pô, nós todos, nós todos. Hoje o Bob, além de você, o Bob corrige minhas colunas, me parabéns. Pô, legal esse tema, Milad, parabéns. Cara, gratificante para mim que vocês não têm noção. Então, sabe, eu sou um privilegiado nesse sentido, né? Eu só tenho a agradecer, né, essas conquistas, né? Se eu não soubesse escrever, ou se eu tivesse ficado recolhido dentro do meu canto, nada disso teria acontecido, né? Então, eu sou um privilegiado. Eu só tenho realmente a agradecer essas pessoas que também me ajudam a ter esse meu caminho, né? Então, aqui novamente eu faço esse agradecimento a vocês aqui via Auto Entusiastas, ao Bob que está aqui, né, nessa imagem do fundo aqui, Bob Sharp, ao Calmon que sempre me ajudou também, né, a gente sempre pôde compartilhar, me dava uns puxões de orelha em mim quando era necessário. Acho que ninguém vê essa parte dos bastidores, né? Para fazer um trabalho de sério, de conteúdo, tem muita coisa de bastidor, né? Tem muita troca, demais, né? Claro. Isso é legal. E sempre, né, voltando àquilo que a gente estava falando, sempre numa questão de absorver conhecimento e compartilhar. Eu adoro compartilhar conhecimento. Eu não gosto de putz, eu aprendi aqui alguma coisa, deixa eu segurar comigo, não quero passar. Não. Isso aqui, eu não vou dar spoiler aqui agora, mas isso faz parte da essência do Auto Entusiasta. Foi assim que começou o Auto Entusiastas, tá? Um dia vai chegar o mês do meu podcast aqui, eu vou contar tudo isso, mas eu acho que a gente se deu bem bastante, assim, pessoalmente, desde aquele nosso primeiro encontro recentemente. Eu acho que a gente percebeu essa natureza, a gente teve uma sinergia boa, né? Eu gosto disso, eu gosto. Tá na minha essência. Vamos puxar uma outra... Na Calume tem alguma coisa mais? Você ia puxar? Desculpa. Vamos lá. Tem algo mais na Calume de produto que você gostaria de contar, assim? Não, a gente tá recente no mercado, mas assim, nada diferente do que eu fiz nesses últimos 23, 24 anos. Não, eu acho que tem uma coisa diferente, que agora você vai poder fazer exatamente do seu jeito. É isso que eu ia falar agora. Exatamente. Agora é você é o cara. Eu conversei com algumas pessoas e assim, umas 5 pessoas comentaram, e eu compartilho da ideia delas, da opinião delas. Milad, você tá destravado. Você tá com outro semblante, você tá com... sabe, você tá criando asas, né? Eu tava travado. Por quê? Porque eu tava no mundo corporativo, eu tava ali subordinado aos interesses de pessoas que estão a 12 mil quilômetros de distância pensando que conhecem o nosso mercado. Cara, não conhecem. Já vivi isso, cara. Então, é difícil. Você também já viveu. Todo mundo. Todo mundo tá no mundo corporativo com matrizes. Não vou cuspir no prato que eu comi por 20 e tantos anos. Eu sou eternamente grato. Mas assim, quem conhece o mercado brasileiro, que é extremamente peculiar, somos nós brasileiros. Ponto. Não adianta querer fazer uma política comercial a 12 mil quilômetros de distância. Não vai funcionar aqui para o mercado brasileiro.
Desculpa de novo, Gerson, mas eu tenho mais uma pergunta ainda aqui, para a gente esgotar o termo do calume, da calume, né? Um pensamento aqui, vamos ver se... Pode ser que não dê certo, pode ser que seja inviável, mas, por exemplo, quando o Gerson testa um carro lá, você acha que é viável, no texto do Gerson, lá no final, a gente colocar, ele testou o carro XPTO lá, e esse carro aqui tem o TCO de tanto. Isso. Você acha que seria viável? Eu estou pensando aqui como pegar a calume e começar a trazer ela para o nosso cliente final aqui, que é o nosso seguidor. Totalmente viável. Então vamos pensar em formas de trazer alguns elementos de mercado para as nossas análises técnicas dos carros. Porque eu acho que assim a gente vai crescer. A gente vai colocar alguma coisa a mais nas avaliações que, com certeza, outros canais não têm esse, vamos falar assim, esse conhecimento, né? Exatamente. Dentro do... Vamos pensar junto nisso. Eu sempre falei o seguinte, né? Mas acho que eu prefiro perguntar para nossa audiência. Pergunta lá, então. Né? Deixa seu comentário. O que você acha dessa ideia? Vale a pena colocar alguma informação a mais que a Calume pode fornecer para os testes que eu faço, os testes que o Paulo está começando a fazer agora? Se você gostou dessa ideia, deixe seu comentário aí e já aproveita e deixe seu like também nesse nosso podcast. Esse Gerson tá bonitão, né? Não, fantástico. Estou à disposição, gente. Show, bacana. Legal, vamos pensar nisso então. Então prometo que agora vamos falar de mercado agora. Vamos falar das coisas que o pessoal quer saber. Ótimo, legal. Preço de carro, Milad. O governo anunciou aí 2 planos, certo? O IPI verde e o carro sustentável. Como que isso se encaixa, ou qual que é a sinergia que existe entre eles? O que significa isso para o nosso consumidor final? Porque aquele cara que está querendo comprar um carro, que está vendo as nossas avaliações lá do Basalt, do Argo, do Cronos, o cara mesmo entry-level, vamos falar assim. Não, legal. Existiu uma confusão, né? Porque teve um anúncio de um IPI, mas você foi preciso. São 2 planos diferentes. O IPI 0 já está valendo, né? Para alguns determinados carros que precisam seguir algumas determinadas normas ali específicas, né? E o outro foi anunciado, mas vai ser vigente daqui mais ou menos aí, a partir do anúncio em 3 meses, né? 90 dias. Em 90 dias. Então, só para esclarecer, o primeiro é IPI 0. IPI 0 para alguma seleção de determinados veículos que precisam cumprir alguns determinados requisitos. Tá, né? Isso aí já está valendo. Já está valendo. Tanto que já teve vários fabricantes aí que já começaram a anunciar o preço novo dos seus carros. Exato. com o IPI 0. Quais são esses elementos? São 83% de carbono, de CO2, na medição do MDIC, que não é do Inmetro no escapamento, porque daí ficaria fora a questão do 83%? Não, 83 gramas de CO2, né? Tá. Fabricação local, alguns elementos ali que incluem pintura, etc. Tem algumas coisas. São basicamente 5 critérios relevantes ali que eles acabam requerendo para que isso exista. Então, esse ciclo, motor aspirado, 1.0 aspirado e flex, né? Tá. Então você tem ali um núcleo muito pequeno, né? Você lembra quais carros são? Não lembro de cor. Não vou lembrar. Imagino que o Fiat... Não, você tem vários locais aí que acabam divulgando, mas você tem aqui? Nessa tua última coluna você não tem eu fiz alguns cálculos neles, mas não tem os carros não tem, não. Mas se você digitar, você vai encontrar, é fácil, tem vários locais, mas ali alguns da Stellantis, alguns da Volkswagen. Vamos publicar lá no AE, então. Não vou nem vou fazer propaganda de outros aqui, a gente põe lá no AE. Beleza. Lá você faz a listinha pra gente. Faço sim, com certeza. Por favor. Mas de qualquer forma, o que acontece? O que é relevante? Né? Você, a partir do momento que você tem, o IPI ele não vai na final da cadeia. Eu sou crítico à mudança de IPI, a alteração dentro do IPI, porque é um imposto que vai, ele é um imposto de consumo. Ele vai quando o carro sai da fábrica, ele vai para o concessionário, você acaba aplicando o IPI. Né? Então ele serviu de uma forma muito útil para regular mercado, quando o estoque estava em alta, ou quando você tinha algum tipo de dificuldade econômica, e lá na década de 90 para a criação do motor 1.0. Depois disso, só para regular mercado. Então assim, eu não gosto. O efeito que o IPI deu no mercado brasileiro ocorreu lá em 94, lá em 93 com o IPI, o carro 1.0. Depois disso, só para ajudar a indústria. Né? Enfim,
As métricas... E só abrir um parênteses. Claro. Depois disso também teve um momento aí que teve redução do IPI, mas era redução de 1%, de 1,5%, 2%. Era uma redução muito pequena, Sim. que mais valia pelo efeito psicológico Sim, de estar comprando o sim. carro com redução de IPI do que valor nominal mesmo, né? Mas isso é interessante, porque exatamente da mesma forma, se você faz o cálculo reverso, então esquece todos os atributos que vão dentro os tributos que vão dentro da concessionária, o lucro da concessionária, ou seja, tudo aquilo que vai para a concessionária. Se você faz o cálculo aqui, então é quase 1 para 1, não é 1 para 1, mas o desconto aplicado de 5,27% da alíquota aqui do IPI quando vai para a fábrica, se você tira, vai para zero, vai dar basicamente 5% de desconto final. Isso. E a indústria está dando um desconto muito superior. Os incentivos já são maiores do que isso. Já são maiores do que isso. Então, assim, você está tendo um desconto, né? Novamente, um incentivo. O que você está dizendo é que você acaba não percebendo no preço. Mas... Você está percebendo no preço, está tendo um desconto de 8%, então 5% do IPI mais 3% que a indústria já está dando em cima dos veículos. Só que isso está causando 2 efeitos. Primeiro, você está posicionando todos esses veículos que já estão que estão sendo enquadrados no IPI 0, estão sendo posicionados para baixo. Só que você está criando um delta com relação a esses veículos acima. Então você tem que posicionar esses veículos para baixo. Então você está posicionando esses veículos. Ou seja, você ficou com um degrau muito grande. Isso. O carro no IPI 0 ficou aqui e o próximo carro ficou com um degrau muito grande. Exatamente. Aqui. Então eles estão dando desconto também. Estão dando desconto nesse para chegar um pouco mais perto. Mas de uma maneira assim, olhando o consumidor final, você melhora o acesso, né, a quem quer comprar um carro zero. Sem dúvida. Então, melhorando o acesso, a gente sabe que a margem dos carros pequenos ou dos carros nessa condição de IPI 0 são quase nulas para os fabricantes, né? Sim. Embora todo mundo discuta, acha que não, mas a gente sabe que é quase nulo. Tem gente que fala que não é, a gente sabe que tem uma margem, né? Tem gente que fala mas que é muito pequena. Eu já estive lá de dentro. A hora que você vê os números lá, dá vontade de chorar. Pra ver esses carros com todos os incentivos que tem que fazer, né? Mas isso acaba ajudando a trazer o carro mais para baixo e quem tem menos poder aquisitivo acaba... Aliás, o IPI sempre teve ligado ou à potência do motor, ou ao valor de carro. Sempre quem está os carros mais dos médios para cima de preço e de conteúdo, sempre pagaram mais IPI, porque as pessoas têm mais, nessa categoria, têm mais dinheiro no bolso para comprar, né? Então, por esse lado, olhando do lado do consumidor, eu acho que até nesse caso específico do carro, 1 litro com essas condições, é legal para fomentar a possibilidade de alguém conseguir comprar um carro. Mas essa é a grande mudança. O foco deixou de ser... Tem a parte de potência, tem a parte de litragem, mas passou a ser descarbonização. Isso. Essa é a grande mudança. Então, começou com essa seleção de determinados veículos que precisam atingir esses critérios, que você vai ter IPI 0. Mas a partir do momento do lançamento, 90 dias, em função de lei tributária, né? Você precisa ter aí o período de vigência, uma carência de 90 dias. Para todo mundo se preparar. Exato. Aí você tem essa nova regra. Essa nova regra, ela penaliza fundamentalmente os combustíveis puros, somente a gasolina e somente a diesel. Então você tem um pênalti, né, um ônus para esses veículos, que é justamente o que o governo sempre disse de acréscimos e penalidades, o bônus e os malos, né, que eles sempre afirmaram que vão ter. É que esse IPI sustentável, então ele tem uma tabela lá com vários elementos, com várias características que os carros têm que... podem seguir, né? Então, algumas características, elas reduzem o IPI e algumas características aumentam o IPI. Bônus e malos. Perfeito. Que é isso que é bônus e malos, que então, não é um termo que é muito conhecido do público, né? Bônus e malos acréscimos e descontos, né, dentro do IPI. Então, você tem 5 tabelas, né, que vão tratar disso. A parte dos combustíveis, então você vai penalizar os combustíveis puros, né, o diesel e a gasolina. O carro que é só gasolina ou o carro que é só... O diesel é sempre só diesel, mas o carro que é só gasolina passa a ser penalizado. E aí você vai ter uma facilitação para os eletrificados, qualquer eles, se for aquele o mais leve ou os eletrificados, você vai ter um favorecimento a esses veículos e você vai ter
O zero são os veículos flex, né? Então já entra exatamente esse comentário que você fez, Gerson. Aí você tem a questão de potência, você tem a questão de emissões, você tem a questão de reciclabilidade, você tem ali 5 tabelas que vão definir qual vai ser o seu IPI. Então você tem uma conta, e aí na minha última coluna eu fiz um critério desse. Foi essa que o Bob não estava podendo editar, eu editei essa daí. Então, e é interessante, né? Então o desconto em si vai ser, ou a penalização dentro de um veículo, vai ser pequena. Só que quando você faz um comparativo com um carro direto com uma tecnologia superior, então eu peguei lá um carro a diesel, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas você pegando um carro de 300 mil, isso eu lembro que eu fiz, contra um carro de 290, vai ter uma penalidade que o de 300 mil vai subir um tanto e o de 290 vai descer um tanto com essa eletrificação. Aí o gap vai ficar maior. Ou seja, isso que vai aumentar a competitividade. Carros que hoje estão praticamente com o mesmo preço, exato, só de aplicar isso daí você acaba dando uma diferenciação muito grande. Isso vai incentivar os carros que emitem menos carbono. Exatamente. Essa é a sacada do governo. Quando a gente pega e analisa, e a mesma coisa para os carros somente a combustíveis, a gasolina... Bom, possivelmente os importados e os carros diesel vão sofrer mais. Exato. Os importados gasolina, né? Que é uma forma que o governo tem também de coibir. Porque, vamos lembrar bem, a indústria automobilística nacional estava com IPI zero para os eletrificados desde 2015. IPI e imposto de importação. Não era zero. Exato. E pouco fez. É a crítica que eu sempre faço também. E o quê? E pouco fez. Pouco fez, sim. Aproveitou pouco essa oportunidade. Somente com a chegada dos chineses massiva da Great Wall e da BYD é que começou a se mexer de uma forma um pouquinho mais prática, e aí viram que a competitividade era complicada, porque aonde essas marcas chegaram, elas causaram um alvoroço dentro do mercado, né? E aí pediram uma série de questões, houve a mudança do regime tributário para o IPI nessa situação, e aí passou um escalonamento que vai culminar com os 35% em julho de 2020. De importação. De importação. Que era zero. Né? Então, olha que o imposto de importação está voltando. Ele era zero, ele foi crescendo. Tá crescendo. Hoje está em 25%. Depende também do mas por aí. E ele vai chegar até 35%. Os carros elétricos, né? Os eletrificados. Os híbridos também estão nessa. Isso é um problemão para os importadores. E o que eu questiono é o seguinte, assim, por que 35% e por que não 50%? Porque tem um teto permitido pela OMC, que senão a gente é criticado, como já ocorreu lá atrás. Sim. Né? Então tem essa situação. Agora, o que eu fico pé da vida é que, assim, vamos trabalhar, aí é uma questão Brasil, eu questiono isso, vamos trabalhar com uma regra de jogo, claro. Quer colocar 600% de imposto? Pô, quem quer investir no Brasil sabe que vai $1 investido, vai ter que pagar 6 de tributo. Mas a regra está estabelecida. E mantenha, né? E mantenha essa regra. Não muda a cada 3 meses. Não daria para ser 6, né? Mas aqui, vamos entender isso daí só. Exagerando. Mas não mudar a regra no meio do jogo. Isso eu questiono. Mas tem que proteger a indústria. Cara, eu sou o primeiro, né, a dar ênfase à nossa indústria. Mas mudar a regra de jogo em andamento é feio para o Brasil. Eu sempre pontuei essa situação. Se bem que agora a gente está vivendo um mundo que as regras estão sendo todas, os livros das regras estão sendo... E não só do Brasil. Rasgadas, né? E não só do Brasil. De um grande parceiro comercial do Brasil. Enfim, é uma situação aí complexa que a gente está vivendo. Mas ao menos veio o escalonamento do IPI, né? O governo não... Pelo menos isso. Durante 1 ano e meio, né? Mas daí a indústria automobilística fez uma pressão para ter algum tipo de antecipação disso. Então você fala, bom, beleza. É uma loucura. No segundo tempo mudou-se a regra e agora estão querendo, dentro da prorrogação, mudar a regra. Não, pera, calma, tá tudo errado, vamos mudar. Então, de alguma forma, esse novo sistema tributário, não nova tributação, mas essa nova regulamentação do IPI veio para tentar corrigir esses efeitos. E até aproveitando, eu imagino que em 1 ano e 3 meses não vai ser possível mudar e revolucionar a indústria novamente só com o IPI, mas eu imagino que vai ser uma transição para um novo regime tributário que a gente vai ter sendo aplicado focado no Brasil. Na sustentabilidade, né? De uma maneira que é bacana. Né? A partir de 2026, né? A gente vai ter um novo sistema tributário. Aponta para uma direção, vamos dizer assim, mais lógica. Mais lógica, interessante para o mundo atual, né? Uhum. Eu sou daquele que eu não acho que o carro elétrico ou o carro eletrificado vai salvar o planeta. Essa é a minha opinião, Gerson. Entendeu? Eu não acho que ele vai salvar o planeta. Eu acho que ele dá
tem a sua contribuição, entendeu? Como todos os outros demais setores que poluem, também deveriam estar dando uma contribuição do mesmo tamanho. E a gente não vê, em alguns setores, essa mesma contribuição. Você pega na aviação civil, por exemplo, que é um dos maiores poluidores da atmosfera, você não vê eletrificação de aviões, eletrificação de helicópteros, você não vê isso, né? Então... Tá aparecendo já. Tá aparecendo, mas é difícil. Mas não com o passo que a indústria automobilística acho que o carro né? é uma coisa que é muito fácil... Bom, indústria da alimentação, carnes, né? É difícil porque é uma coisa que a gente consome, que a gente precisa, né? A pressão existe grande dos ambientalistas, mas carro é uma coisa que é muito fácil ser atacado, né? Porque é uma coisa que tende a ser elitizado no mundo inteiro, né? Quem tem um carro bom, quem tem um carro importado de marcas, é um cara que pode pagar por aquilo, né? Então o carro é um objeto que é muito fácil de você atacar. Ele praticamente pede, me ataquem porque eu sou fácil aqui de ser vilão nas coisas, né? Mas eu acredito exatamente nesse ponto. Por quê? Porque você tem uma massificação do veículo. Então não é necessariamente a indústria que mais polui, mas a indústria que você vai ter uma maior visibilidade de que alguma coisa está sendo feita. Também, exatamente. Então eu acredito que vai ser é o primeiro passo para que as outras também corram atrás nesse sentido. E assim, você sabe que eu tenho haters, né, já. Sim, todos entrando no assunto da eletrificação, né? E tranquilo, eu respeito cada um deles, que eu acho que, novamente, a gente aprende também, né? Ninguém é dono da verdade. Agora, eu acredito na eletrificação dos motores a combustão. Eu tenho uma perua Volvo antiga, 100% a gasolina. Que perua Volvo você tem? Uma perua 95, uma 850. Turbo? Não é aspirada. Aspirada é câmbio manual. A turbo, quem sabe manual, ainda. Nossa, 850, quadradinha. Tô pra botar placa preta nela. Nossa, vamos levar lá na curva E lá e fazer um vídeo dela. Vamos tá legal. bonitinha. O cara tem perua, câmbio manual. Ô, Paulo, nós estamos no Auto-Entusiastas. Aqui não é perua, aqui é caminhoneta. Caminhoneta, vou fazer uma matéria. Já está escrita a matéria para explicar isso, mas tudo bem, depois a gente conta. Então assim, eu gosto de carro a combustão também, mas eu não fecho os olhos para o futuro. O futuro vai ter algum elemento de eletrificação ali. O que eu brigo e que ninguém entende, a gente, Brasil, a gente precisa estar envolvido nesse processo. Não adianta, a gente vê grandes empresas do próprio Brasil, como uma Toyota, que, por exemplo, e ninguém lembra disso, todo mundo critica a Great Wall, a GWM, mas a Toyota importa também as baterias dela para os híbridos que ela tem. E por que não montar, esse é outro ponto que é relevante, e por que não montar uma indústria que fomente a indústria brasileira de baterias? Não tem volume ainda. É simples assim. Mas vai ter, né? Então, toda essa movimentação vai ajudar a ter o volume. Exato. Existem casos, e eu sempre cito também o trabalho que a Unicamp está fazendo de desenvolvimento de baterias aqui no mercado brasileiro. Ainda não para o mercado automobilístico, porque tem uma densidade específica, tem todo ali um trabalho que tem que ser feito ainda. Mas a gente tem essa possibilidade, essa tecnologia, a gente tem uma engenharia de qualidade no mercado brasileiro que pode fomentar tudo isso. Mas ainda a gente não tem um volume que seja adequado para suprir essa indústria. E depois trabalhar na segunda vida, trabalhar na reciclagem. Exato. Vai ter toda uma nova indústria aí, né, por trás, para suportar isso. E que tem já. As baterias iniciais não eram recicláveis, não eram 100%. Hoje beira 95%. 95% é reciclável. Exato. O segundo ciclo vai para os processos de de eletrificação residencial, né, que aqui no Brasil ainda está extremamente carente. A gente não tem uma movimentação tão grande. Isso deve aparecer quando os nossos veículos eletrificados tiverem que fazer a manutenção dessas baterias, tiverem que ser trocadas. Ciclos de bateria, estudos já mostram que duram mais do que a própria vida útil do próprio veículo. Então, assim, tem muita coisa para acontecer dentro desse mercado. Novamente, eu acredito que hoje, e dentro desses próximos 10, 15 anos, o Brasil é para carro híbrido. As projeções que eu andei fazendo em vários lançamentos que eu fui, a hora que eu pergunto, né, qual que é a vida da bateria, muita gente associa a vida da bateria com a garantia que as empresas estão dando. A empresa dá 8 anos de garantia. É a mesma coisa que a Apple dá 1 ano de garantia para um celular. Não quer dizer que daqui a 1 ano eu tenho que jogar ele fora. Né? A mesma coisa acontece com as baterias do carro. É 8 anos de garantia. Porque eles mas fazem a vida deles, eles projetam, a maior parte deles projetam uma vida de 1,5 milhão de quilômetros. Aí eu pergunto assim para todo mundo,
quantos carros de 1,5 milhão de quilômetros a gente encontra pela rua rodando? Claro. Entendeu? Claro. Infelizmente, não existe isso daí. E a garantia da bateria vem porque se houver algum problema, é o componente mais caro do carro, custa 60, 100 mil, depende do carro, 200 mil para você trocar uma bateria. Custa né? metade do preço do carro, então pelo é por menos, isso né? que... Mas as empresas estão dando essa garantia porque eles confiam que o nível de problemas vai ser baixíssimo, senão eles não seriam loucos de dar uma garantia de 8 anos para uma bateria, né? A analogia que eu faço é sempre a mesma questão do leite. O leite está na prateleira de um supermercado com uma determinada data de vencimento. Não significa dizer que no dia seguinte do vencimento o leite vai estragar. Só que ele está impróprio para o consumo. Você tem que recolher aquele leite. É uma segurança que o consumidor final vai ter de não consumir aquele leite. Mas o leite não vai estar estragado. É a mesma coisa, uma segurança que você foi preciso. As montadoras garantem ali que dentro daquele ciclo não vai haver nenhum tipo de problema. Mas a vida útil é muito maior. É muito maior, isso que é o tem ponto, mais né? uma coisa também. Eu trabalhei na Jaguar Land Rover e um dia eu estava conversando com um dos engenheiros que estava desenvolveu a bateria. Eu estava trabalhando na bateria do iPace. E existia essa questão, né? Existe essa questão, depois de tantos anos, ou tantos quilômetros, ou tantos ciclos. A bateria começa a degradar, que nem acontece no telefone, né? Então lá tinha, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas lá tinha uma previsão de que há 5 anos ela ia estar com 75% da capacidade, 80% da carga. Todos os carros que eles estudaram, estava muito melhor, essa previsão era muito melhor. Então a degradação da bateria, quando bem usada, quando bem carregada, seguindo as recomendações dos fabricantes, carregando sempre de 10 a 80 ou de 20 a 80, essas baterias elas duram muito mais. É muito melhor do que as baterias do telefone, por exemplo. E sabe uma outra coisa que eu acho que vai acontecer? Os carros agora aqui no mercado brasileiro, eles estão virando de segunda mão os eletrificados como um todo, com altos descontos. Esse segundo público vai pegar as vantagens desse carro. Exatamente. Porque ele vai comprar um carro muito mais barato. Exato. E que ele não tem a deterioração que imaginava-se que ele poderia ter. 95, 98% da vida útil dela. Os Agora, caras vão ver e vão falar, esse carro é ótimo. E o dono inicial do carro vai falar também, cara, esse carro não me deu problema nenhum. Tô vendendo porque chegou no ciclo de vender que eu troco, de 3 anos. Isso imagino que na tua empresa você deve fazer algum estudo desse. Se não fez, vai fazer em breve, né? Qual o percentual de pessoas que foram lá, aqueles primeiros, os newcomers lá, né, pro carro elétrico, e quantos que estão permanecendo no eletrificado? Entendeu? Acho que isso vai ser um número interessante para a gente ver daqui, sei lá, pro ano que vem talvez um número desse que vai estar dentro do ciclo de 5 anos que chegaram esses eletrificados aqui no Brasil, né? Eu não tenho, mas eu já li sobre isso. Tem claro, tem pessoas que já deixaram, que pegaram uma tecnologia mais ultrapassada, mas a quantidade de pessoa que permanece é muito elevada. É grande. Uma vez que você desfruta, vamos dizer assim, dos benefícios, principalmente dos híbridos. Híbridos eu não vou nem falar porque... Mas nos carros elétricos, uma vez que você desfruta, e aqui vale citar, né, que o carro elétrico não é para qualquer pessoa ainda. Sim. Tem um tipo de uso para o carro elétrico que é mais recomendado. E eu não vou generalizar, mas dentro das concessionárias, às vezes, o vendedor, o consultor, ele não faz a leitura certa do cliente para recomendar o carro certo para o cliente. Ele está interessado mais em vender. Sim. E aí a pessoa compra e acaba voltando, né? Mas existe... Acaba causando uma insatisfação. Uma insatisfação, né? Mas o que eu queria te perguntar e trazer aqui sobre essa revenda, o valor de revenda dos carros, principalmente dos elétricos, de cair muito, tem vários fatores, tá? Mas eu acho que tem um fator também de que lá nos carros zero está entrando muito incentivo, muito desconto de alguns fabricantes que acabam acabando com o valor de revenda dos carros, os carros seminovos, elétricos seminovos, de pessoas que compraram o carro no preço cheio no lançamento, pós-lançamento já vem 20, 30, 40, tem carro até com 100 mil reais de desconto. Sim. Aí o valor de revenda... Sem sombra de dúvida. Né? Então, esse cuidado com o nível de desconto, quando você faz o lançamento aqui, eu vejo algumas marcas muito ansiosas de vender, e acabam prejudicando o consumidor. E eu já escutei que algumas marcas não estão interessadas no consumidor, porque eles acham que eles sempre vão ter um fluxo maior de consumidores vindo do que de consumidores saindo por ficarem chateados com a marca.
o que eu acho um desrespeito. Um desrespeito. Entendeu? Não funciona assim. A gente sabe como funciona, não funciona dessa forma. A tendência é que se você perde dinheiro com um determinado bem, carro no Brasil é caro. Sim. Não é um bem que você... Não é um café. É que café tá caro hoje em dia também, né? Não é uma água, vamos mudar então, né? Não é um copo d'água, é um bem caro. Né? O ticket médio está acima de 150 mil reais. O ticket médio do veículo brasileiro. Né? Então, se você... Ticket médio, para quem não sabe, é o valor médio dos carros comercializados no Brasil. Um carro, na média... Os carros do Brasil têm o preço de 150 mil reais, ou são vendidos por 150 mil reais. Eu peço desculpa, tá, pessoal? Às vezes a gente fala aqui como se fosse comum, eu tento traduzir já ao máximo, não, mas... fica tranquilo que eu entro aqui, porque eu sempre penso no meu consumidor final, que é o meu leitor, aquela pessoa que está assistindo a gente lá, o meu seguidor, que às vezes nem todos têm esse nível de experiência que a gente tem. Mas a gente jogando não do ticket médio, né, do preço médio de 150 mil, mas o preço de entrada do veículo, do carro popular, hoje, beirando os 50, os 60 mil reais. Né? Mais até. Mas enfim, entre 60 e 70. Acima de 50 salários mínimos. Acabou. Olha a distorção que está um veículo. Né? Então é muita coisa. É um valor muito alto para o brasileiro. Né? Para pegar um carro pelado. Exatamente. Né? Sem absolutamente nada. nada. E a taxa de juros lá na casa do chapéu onde está. Exato. E o brasileiro entra com financiamento. Normalmente você tem o carro e você financia o restante. Né? Num dado histórico de que 40% 30% de veículos que você paga à vista e 60% financiado. Né? Então, você tem essa história dentro do mercado brasileiro. Eu creio que esse tipo de empresa que está fazendo essa política de que, dane-se, eu no meu histórico vou ter mais gente entrando do que vai ter problema. Eu acredito. Vai pagar um pênalti lá na frente. Vai pegar, porque o brasileiro se incomoda com isso. Porque ele tem um valor agregado no veículo muito grande, ele tem uma paixão pela propriedade muito grande, ponto número 1, né? E ponto número 2, ele tem um bem, é um ente da família, né? Exatamente, você falou bem. É um membro. Os carros têm nome aqui no Brasil. O pessoal dá nome para os carros aqui no Brasil. Na tua experiência, Milad, vamos falar assim, quanto que o brasileiro é fiel a uma marca? Ou seja, aquele cara que compra Chevrolet a vida toda, ou o cara que compra Ford a vida. Qual que é o percentual? Mais ou menos, você tem alguma experiência nisso? Depende muito da fase. Eu vejo que as pessoas mais antigas têm uma questão muito grande. Eu vejo como os clientes de uma Toyota, o Paulo trabalhou numa Toyota, tem esse apego maior à marca. Mas os mais jovens e quem consome esses veículos não tradicionais, não dessa indústria mais tradicional, desses novos entrantes, já não tem um apego. Eu não tenho esses números, né? Nunca. Vamos fazer um negócio legal? Lá no AI a gente faz algumas pesquisas de tempos em tempos. Legal. Vamos fazer uma pesquisa calume autoentusiasta com os nossos leitores, seguidores, para saber esse tipo de coisa? Vamos fazer? Os caras respondem lá. Ótimo. Sempre tive Qual que é o nível de fidelidade pela marca que o brasileiro tem? Mas eu não me assustaria se esse número vier baixo, não. Eu também não me assustaria. Eu acho que o brasileiro é Depende baixo, da marca. Eu acho que você falou bem. Depende da marca. Depende da marca. Mas em geral, falando em geral, eu acho eu acho que hoje em dia, é uma coisa também que eu estou querendo pesquisar lá com os leitores, eu acho que quase todas as marcas perderam identidade. Não sei se você vai concordar comigo. É difícil hoje. Antes você sabia o que era uma GM. Você sabia o que era uma Ford. Você sabia o que era uma Volkswagen. Hoje, nessa ânsia de vender e nessa correria, as marcas estão investindo pouco em ter o seu posicionamento de marca e a sua identidade de marca mesmo, né? E isso ajuda as pessoas qualquer marca serve, né? Se o carro é legal e o preço cabe no meu bolso, né? Até a Toyota perdeu um pouco essa questão da qualidade, a gente não vê isso sendo anunciado, sendo falado, né? Não que a Toyota tenha perdido a qualidade, mas o posicionamento em cima disso se perdeu, né? Mas eu acho que não sei se o posicionamento se perdeu ou se o que aconteceu. A barra subiu tanto, tá, que todo mundo hoje está num nível de qualidade muito bom. Se você pega, por exemplo, estamos falando aqui de chineses, você pega uma BYD, um carro da BYD, você pega um carro da GWM, tá? O nível de qualidade desses carros é bem alto. Então, mas vou dar um exemplo. Estou falando de qualidade. Qualidade talvez não seja mais diferencial, mas se você tinha uma GM, era conforto.
Ford era super conforto. Volkswagen, o carro não quebra. Sei lá, Fiat, carro barato. Hoje não tem mais isso. Você não consegue traduzir. Botar uma identidade nisso aí, né? Por que eu vou comprar um GM, um Ford, Qual que é o principal atributo da marca? Não tem. Mas uma briga muito grande das marcas com custo. Então, Exato. todo mundo diminuiu e aí você perde essa essência de uma manutenção barata, ou que todas têm que ter uma manutenção exatamente, barata. Mas aí é que conforto, entra, né? o que o carro traz demais. Eu tava pensando nisso que eu queria saber, eu vi um Nissan Kicks na rua, né? A Nissan é uma marca que tava falando com o Arnaldo Keller ontem, né? E ele usou um termo numa postagem uma vez que eu adorei, né? É a mesma coisa que dançar com a irmã no baile, né? Uhum. O que é Nissan? Ninguém sabe, que alguém conseguir me descrever. O que é a Nissan? O que significa a marca Nissan? É japonesa, só isso. Não tem um atributo de marca. Aí eu falei, e as outras marcas, como é que estão? Se você parar para pensar, não tem assim, uma palavra ou um posicionamento que define uma marca. Eu acho que isso é super importante. Se misturaram muito. E as chinesas também não estão vindo com essa ideia, né? Todas são tecnologias, todas são eletrificação, mas o que define? Uhum. Né? Acho que a única que se diferenciou um pouco nesse sentido, mas vai atuar num nicho, é a Zeekr, que está se posicionando como luxo da Volvo. Mas eu acho que a Zeekr ainda tem um trabalho grande aí para se posicionar e se qualificar nessa... Sim, mas a gente está falando de um nicho, né? Um nicho, exatamente. Relativamente não, um nicho pequeno, realmente, de mercado. Não é uma marca de volume. Né? A gente não está falando de 1.000 veículos por mês, a gente está falando de 1.000, quem sabe, no ano. E nesses elétricos a gente viu alguns cenários diferentes. Eu acompanhei aí o lançamento da BYD aqui no Brasil, acompanhei o lançamento da GWM no Brasil, acompanhei agora recentemente o lançamento da GAC no Brasil, e eu vi algumas diferenças. Eu queria saber de você, como que você vê isso daí? A minha visão... Falando dos chineses agora, né? Mudando de tema entrando mais a fundo nos chineses, né? A BYD, ela primeiro chegou com 2 carros top lá, que era o Tan e o Han, e não sei o quê, mas rapidamente ela veio com outros modelos mais de entrada. Mas ela veio soltando, sei lá, cada 2, 3 meses, um carro novo no mercado, né? Naquele momento, eu olhei assim e falei, pô, será que estão certo nisso? Ao mesmo tempo, estava chegando a GWM. A GWM eu já senti ela chegando primeiro com uma estrutura mais corporativa. Ela montou uma forma bem corporativa. Nós vamos fazer um carro, nós vamos trazer um carro, ou seja, com um negócio mais... escalonado, bem passo a passo, uma rampa bem mais lenta. E recentemente, nós até se encontramos lá, teve o lançamento da GAC, né? A GAC, ela num dia só, ela bumba. Ela jogou 5 carros no mercado. 50 pontos de venda. Botou 5 carros e apresentou mais o quê? Tinha mais uns 10 lá potenciais que ela pode trazer. Ela mostrou lá 15 carros pra gente lá, falando, ó, esses 5 eu tô lançando, mas tem esses 10 que, se vocês gostarem, eu trago também, né? Como é que você vê essa chegada dos chineses aqui? O Brasil é um país grande. É um país de 220 milhões de habitantes, praticamente. Um né? mercado de um mercado... 2 milhões e meio, potencial de 4 milhões. Exatamente. É um mercado que tem muita... Como é que você vê? Você acha que essa puxada dos chineses vai continuar nesse ritmo? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre afirmo o seguinte, a pizza é uma só. O mercado é de 100%. Sim. Se todo mundo afirma, e aí é a brincadeira que eu faço. Se todo mundo fala que vai ter a participação de mercado, que afirma que vai ter, o mercado precisa ter uns 170%. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Precisa dobrar o mercado, né? Precisa. Assim, mas a gente sabe que... E o mercado é um só, a pizza é uma só. Você não consegue dobrar o mercado de um ano para o outro. As chinesas, e não só essas, estão chegando. E elas incomodaram, principalmente as duas que você citou inicialmente, elas incomodaram bem, né? Nos segmentos de atuação delas. Elas não entraram para competir com carro de entrada. Mesmo porque os carros eletrificados têm um valor agregado maior. Né? Mas aonde elas chegaram, elas incomodaram. Né? É notório isso. A gente viu um reposicionamento de produto, né, de preço de produto, em todas as faixas onde a China. Você tinha um valor, um carro maior, mais tecnológico, competindo com um carro normalmente menor e com menos tecnologia. A BYD lançou o BYD, o Mini, no dia seguinte, a Renault baixou o preço
Quid. do Quid. Exato, entendeu? exato. É bem desse jeito. E não só ela, também, tantas outras. É. E se você não abaixou o preço de tabela, você trabalhou no incentivo. Isso, aumentou os incentivos. Exato. Então, você teve toda essa movimentação dentro do mercado. Você criou uma cheadeira no mercado. Né? Então, você tem esse processo. São potencialmente 16 ou 17 marcas chinesas chegando ou que já chegaram no mercado brasileiro. Né? Então, novamente, o mercado é um só. Então, 17, né? Potencial. É, Não é? Potenciais. Tá. É que tem mais chegando aí que não, a gente ainda Mas não está no radar. a gente falando em marcas, no Brasil deve ter agora 13 já, tá? Falando de... Porque, por exemplo, você tem... É que tem empresas e as marcas. Você tem a Great Wall, que tem a Raval, a Hora e a Tanque. É. Né? Mas Então, a Power. Mas não chegou ainda. Tá chegando. Tá Já chegando. apresentaram. Exato. Não chegou ainda. Já apresentaram. Oficialmente não 4, chegou. tem Então, 4 exato. aí. Então, somando todas essas marcas dos grupos... E já teve marca... 16, Moda, 17, já teve exato. marca que São chegou duas. e foi embora, né? A A Séries, por exemplo, chegou e foi embora. Exato, né? exato. Tem a Aham. Neta que... A Neta, Não A foi Neta, embora, a Neta né? anunciou agora uma reestruturação. Eu fiz uma entrevista com o Cláudio Ferreira. Aham. Né? Eles estão. Eu conheço o Joseph. A gente trabalhou junto na antiga empresa. Eles estão com uma proposta bem interessante. Né? Eles enxugaram e estão fazendo uma reestruturação bem interessante. Mas a minha pergunta... Que começa na China. Ah, né? começa na China, Começa é isso? na China, Porque exato. na China eles pararam de operar, pararam de Sim. fabricar carros, Aham. né? Tá me fugindo o termo que não é falência. Não, Exato. Uma recuperação. Uma recuperação. judicial. O nosso termo seria mais ou menos isso. É o equivalente aqui, Aham. né? Mas eu penso no pós-vendas. Sim. Como é que vai fazer o pós-venda se não está Sim. fabricando carro, não está fabricando peça? Como é que... É Uhum. sempre isso, né? Mas pelo que eu entendi, teve um aporte do governo e a empresa está se reestruturando e tem 2 outras fábricas fora da China também. Então, enfim, eles estão trabalhando, né, nesse sentido. É claro, eu acho que é um elemento de atenção, né, mas eles estão se reestruturando. Mas não deixa de ser um elemento de atenção. Mas eu acho que não é crítico a ponto do que o mercado está... O carro é bacana deles. Né? Eu já tive a oportunidade de ver, de testar esse carro, de dirigir. É um carro bacana, um carro interessante. Né? Agora, a Séries é um elemento, é um carro simples. De repente chegou antes do que o mercado deveria, né? Tava todo mundo esperando alguma coisa, se posicionou muito acima. Não tenho essa resposta. O fato é que entrou e saiu. Outras, acho que 17 marcas chinesas, acho que é muita coisa. Né? O que vai ter que existir, de fato, é uma acomodação. Eu acho que quem se propôs a vir de forma séria ao mercado brasileiro vai continuar. Né? Com fábrica, com pós-venda, com atenção ao consumidor brasileiro. Esse pessoal vai ficar. Atenção ao consumidor. Eu já ouvi que... Isso é a palavra-chave, né? As marcas chinesas, em geral, elas não... Aqui eu não estou falando de nenhuma específica, foi o que eu ouvi e o que eu percebi. Em geral, não estão muito preocupadas com o pós-vendas. Mas aqui no Brasil, elas aprenderam, porque tanto o Moda Jayco, que chegaram agora, e a GAC, eles já vieram mostrando que nós temos pós-venda, que nós temos centro de distribuição. Eles aprenderam que aqui no Brasil, se não tiver isso, em outros mercados eu não sei como é que é, mas aqui é fundamental isso, porque isso aqui vira... Até porque o Brasil tem um tamanho continental, né? Não, e não nós adianta ali querer... adoramos redes sociais, adoramos descer a lenha, mais que outros países, entendeu? Então é um risco muito grande se não tiver esse atendimento, né? Mas deixa eu dar alguns dados aqui pra gente continuar aqui. Estamos acabando, né, o tempo, né? Que pena. Falando um pouquinho de indústria de chinesas, né? Metade do tempo, metade do investimento. Fabricantes chineses já lançam carros 2 vezes mais rápido e com 40% a 50% menos capital que concorrentes ocidentais. 30% mais baratos na origem. Tá aí na tela, legal que ele colocou aí. Isso é uma matéria aqui, que chama-se A Nova Revolução Automobilística, né? Legal. Tá lá no AE. 30% mais baratos, né? Já na linha de produção, e isso sem comprometer tecnologia, pelo contrário, um aumento de tecnologia. 800 mil carros chineses por ano na Europa, aqui no Brasil não tem esse número, mas você vai calcular fácil, até 2030. Aí uma parte de tarifas, mas aqui, 129 marcas, só 15 sobreviverão na realidade, né? A China já caminha para uma consolidação brutal. E aqui tem muitas empresas, que uma empresa tem 10, 15 marcas, né? 15 sobreviverão,
60% do mercado chinês será doméstico em 2025, 10% do mercado europeu, e aqui, AI, inteligência artificial, encurta o ciclo de produto em até 8 meses. E ainda reduz 20% do custo de validação. Uma revolução silenciosa, mas decisiva, né? É difícil competir com eles, né? Eu já ouvi de executivos de várias empresas aí, meus amigos, que a coisa tá feia. Eu não tenho uma opinião formada, talvez você tenha, sobre se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que assusta todo mundo, minimamente assusta, né? Mas eu acho que a palavra que ele fala, a frase que o Milad disse é interessante, né? A pizza é desse tamanho. Isso. Ou seja, não adianta você falar assim, ó, corta a pizza em 10 pedaços porque eu tô morrendo de fome hoje. Normalmente você corta ela em 4, não adianta. Vai ter que dividir essa pizza para todo mundo, né? Uhum. Ou seja, esses chineses que estão chegando mais estruturados aqui, eles vêm para brigar por uma fatia dessa pizza, né, Milad? Sem dúvida. Teve um leitor que quando eu escrevi sobre o mercado, sobre inteligência, ele me criticou, ele falou, não, o ser humano nunca vai ser substituído. Eu concordo com ele, só que a forma como ele interpretou foi equivocada. Na verdade, a forma como eu escrevi dava margem a essa interpretação equivocada, né? E eu expliquei para ele de fato o que era. E eu fiz um comparativo do tempo de produção de um Ford T, achei, né, na internet, e junto com o tempo de produção hoje de um carro chinês, que chega a ser até, agora não lembro os números corretos, mas era de 12 horas para 70 segundos, 80 segundos, alguma coisa assim. E isso não é o homem, isso é a máquina. Uhum. Né? E esse advento da indústria chinesa é o que assusta a todos. Né? Existe uma verticalização gigantesca, uma otimização de custos gigantesca. Outra coisa que eu sempre falo... Uma mão de obra, quando é humana, muito barata. Muito barata, extremamente qualificada. Eles fizeram a lição de casa, isso eu aprendi com o próprio Bacelar, ele me explicou os itens, mas assim, trabalharam na infraestrutura, eles não têm polos industrializados, falando de indústria automobilística, como a gente tem aqui no Brasil, eles têm dentro do país como um todo, então eles fizeram infraestrutura, logística, tem os portos que são fantásticos, tem algumas marcas que têm os próprios navios para fazer esse transporte, investiram em educação, coisa que a gente está ficando para trás, né, em relação aí aos últimos 50, 60 anos. Então, assim, eles fizeram a lição de casa. É óbvio que qualquer indústria que seja estabelecida, e a gente tem um sistema tributário extremamente complexo, que a tendência é que melhore um pouco nos próximos anos, mas é complexo ainda, não tem como falar sobre isso. A transição nesse nosso sistema tributário, ela vai ser mais complexa do que ele já é, né? Bom, mas tudo bem. mas tem uma luz no fim do túnel, né? Exatamente, que vai ser simplificado. Uma série de discussões, mas enfim, isso acho que é o tema para um outro bate-papo. Mas a gente tá com uma linha, mas que de qualquer forma é extremamente complexo a nossa indústria competir com uma indústria chinesa atual. E é isso que... A nossa e do resto do mundo inteiro. Tanto é que os próprios Estados Unidos criaram barreiras, a União Europeia discutiu também uma série de barreiras, e é interessante... Barreiras tarifárias, né? Barreira tarifária, obrigado. E o que é interessante é que, assim, a indústria europeia, o mercado comum europeu, estava questionando e questionou, pensando que ia ter uma série de questionamentos. A OMC penalizou por montadora dentro da China, e quem mais foi penalizada foi a própria BYD, em torno de 30% a penalização, e depois as outras marcas são abaixo de 20%. Eu não lembro exatamente os números. Mas eles foram investigar tipo de trabalho, dumping. Parte de dumping, especificamente a parte de dumping. E a penalização existe, mas eles estavam querendo acima de 50%. Né? E o que conseguiram foram números baixos. E quem mais teve foi a BYD, e tem esse valor de 30%. Mas assim, as indústrias estão tentando se fechar porque entendem o risco de um livre mercado com a própria China. Bom, eu sei que você olha mais para o lado da... Não, talvez você olhe para o lado da indústria, aliás, porque você é um consultor para a indústria, mas eu gosto de olhar para o lado do consumidor. Você também olha para o lado do consumidor. Eu não estou fazendo essa separação porque você, nos seus textos, enfim, você vê o consumidor e vê os impactos que a indústria causa no consumidor. Mas eu acho que do ponto de vista do consumidor, e eu sei que do ponto de vista da indústria está sendo um terror, principalmente para a indústria local, para a indústria ocidental está sendo um terror, mas do ponto de vista do consumidor não dá para negar que a gente está vendo movimentos positivos e melhores, né? Mais tecnologia,
mais condição de preços melhores, mais competitividade, né? Tem um monte de coisa para acertar ainda, mas eu, como consumidor, eu olho, né? Eu falo, pô, é ruim, a China está entrando aqui, está nos afetando, possivelmente afetando empregos, não sabemos direito ainda quantos empregos os chineses vão gerar aqui, versus quantos que a gente pode reduzir dentro da indústria que já está aqui, mas do ponto de vista, na hora que você vai comprar um carro lá, e você tem um leque de opções, com carros fantásticos, com mais tecnologia, com nível de qualidade e acabamento, só falta um ponto nessa questão que o Gerson vai falar agora aqui, que é ver como é que esses carros que estão chegando agora vão se comportar daqui 4, 5 anos. Esse que é meu ponto. Tudo bem, eles falam, porque fizemos durabilidade, fizemos isso, fizemos aquilo, precisamos ver como é que vai ficar no mercado mesmo, no uso. Né? A gente sabe que a manutenção do brasileiro, por mais que ele fale, não, porque eu faço manutenção na concessionária aqui, não sei o quê, ele vai lá cada uma vez por ano na concessionária. E mal e mal ele passa todo mês no posto de gasolina e calibra o pneu. Manutenção na concessionária, a gente tem exemplos e exemplos. Eu não quero falar mal de concessionária aqui, mas... mal de ninguém, mas a gente tem exemplos e exemplos de negligência forte. A gente sabe que o brasileiro, na parte de manutenção preventiva, ele é fraco, entendeu? Então eu não sei como que esses carros vão estar, na hora que completar um ciclo aí de 5 anos, que é mais ou menos o ciclo que eu imagino, né? Vamos ver isso bastante lá no Entusiastas e vamos trazer essas informações. Vai ser um movimento interessante. Eu tento compartilhar da tua opinião também. A gente não sabe. O que a gente vê no presente são carros extraordinários. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Exato. A tendência é que sejam bons. Não dá para ter a maior parte das minhas avaliações de carros, eu coloco ele no elevador e olho por baixo do carro lá para ver o que eu vejo lá por baixo. O que eu vejo na hora que eu pego um carro chinês? Eu vejo simplicidade. Não quer dizer que simplicidade seja ruim, entendeu? Mas eu vejo simplicidade. Eu vejo lá, enquanto um Mercedes, um BMW tem um braço de controle da suspensão forjado, estampado, alumínio, todo otimizado, super otimizado, eu vejo barrinhas lá. Uma barrinha com 2 soldas na ponta, entendeu? De repente o material que estão usando ali é um dual phase N qualquer lá que... Ou, de repente, o Mercedes e o BMW estão over-engineered. Sei lá. Então tem mais do que o necessário, né? Então a gente vai ver isso daqui a um tempo. Essa é o meu julgamento como engenheiro, né? Mas isso fica talvez para a gente... Simplicidade construtiva, né? E contenção de custo onde o cliente não vê. Pode ser. Mas, enfim, pode ser. Como também pode não ser. Eu falei contenção de custo, não precisa ser contenção de qualidade, né? Tem uma série de possibilidades nesse sentido, né? De repente você bota no CAD ali e o CAD vira e fala, olha, com índice de segurança 3 você pode usar esse elemento. A gente não sabe o que tem por trás. Mas só o tempo vai dizer. E a gente tem condições aqui dentro das nossas estradas que são extremamente insatisfatórias. É curioso, a gente não tem visto recall de carros japoneses, né? Não. Mas na verdade nós não temos visto recall, muito pouco recall que aqui no Brasil... Não, mas no mundo todo. Depois daqueles... Quando aparece também, né? Quando aparece também. Mas assim, depois daqueles grandes casos que teve há 10 anos atrás aí, que foi aquele da chave de ignição dos carros da GM, dos pneus, pedal de acelerador e tudo mais, todas as empresas passaram a trabalhar muito fortemente na prevenção disso. Então, a prevenção é muito grande. Então, você vê que diminuiu bastante. Agora, assim, uma coisa que... como fazer o meu histórico de engenheiro de teste, de validação e tudo mais, né? Recentemente eu fiquei surpreso, eu até quero trazer aqui para bater um papo com a gente o diretor de engenharia da GM. Sei que você vai falar. Eles simplesmente agora não fazem mais testes de durabilidade. Aquele teste que a gente desenvolvia lá, de rodar 40, 50 mil quilômetros, que valia 3, 4 vezes o quilômetro rodado na rua, eles agora, a parte virtual, faz tudo. Como é que vão estar esses carros daqui a 5 anos? Não sei. De repente eles aprenderam com o chinês que não é necessário fazer tudo isso mesmo. É tudo uma questão de aprendizado, né? Evolução tecnológica, né? Evolução em todo sentido. Muito bom. Acho que está acabando aí o tempo, né? Já chegamos aqui. Tão rápido isso aqui. Já chegamos no nosso tempo aqui. Eu queria fazer um podcast de 4 horas. Será que alguém assistiria? Olha, eu topo. Não, porque não dá tempo de falar tudo. Então... Ele é longo. Mas sabe que eu fiz um podcast que eu participei, foram 3 horas lá com
Ai, com o Badolato. O Badolato fez eu ficar contando 3 horas de história lá. Caramba. Eu falei... Não, mas tem, né? Não, tem, mas tem, como, mas fica que tem, né? Bom, seu Milad, tem algo mais aí que você queira Isso que eu ia perguntar. O Milad... falar pra gente aqui? A palavra Deixa a gente aí. acabou falando bastante agora, desculpa, tá? A gente gosta de falar também. Deixa seus contatos aí, onde o pessoal pode te encontrar. Calume, Onde que é mais vamos colocar mais fácil. aqui a Calume aqui, ó. Além da Calume, você tem aí O Ricardo pode pôr na tela pra gente aí. bem ativo no LinkedIn também. No LinkedIn, meu nome é um tanto quanto complexo, mas os meus contatos vocês conseguem encontrar aqui por intermédio da Calume, né? Se escreve tudo junto. Ou no Auto Entusiastas, né? Lume, ou no Auto Entusiastas, acho que se você quiser mostrar o caminho também para mostrar a minha coluna ali com legal. Vocês. Auto Entusiastas, estamos aqui. Colunas. Ou colunas, dá para ir por colunas, tudo bem, vamos lá. Vamos aqui. Ai, caramba, A o mouse última. tá a última aqui. Visão estratégica. Visão estratégica aqui, ó. Vem aqui na visão estratégica, aparece uma página da visão estratégica aqui com todas as A colunas. questão da consultoria e as minhas colunas com os assuntos. Inclusive está aí a coluna do IPI, Exatamente. a matemática e o mercado. Ali de cima. As duas, né? As duas. As 3 que eu falei sobre o IPI, né? Uma que eu reclamei, na semana seguinte o governo foi lá, até porque eles me escutaram, né? Quem me dera, né? Se eu tivesse esse poder todo, né? Ué, mas tem todo você ali. não sabe? De repente? Não, peraí. Os caras não vão falar, né? Então tá aí. Essa do Festival Interlagos rendeu bastante. Né? Muito bom. Bom, tá aí. Calume, o Milad Calume, uma simpatia de pessoa, um ser humano. Obrigado, pô. Bem bacana, um profissional humanizado, vamos dizer assim, tá lá com a gente no Auto Entusiasta. Obrigado pela participação. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto do Auto Entusiastas. Ele me coloca para conhecer pessoas como o Milad, que eu não conhecia e vim conhecer ele aqui dentro do Auto Entusiastas e admiro. Bom, Milad, deixa aí deixa aqui o nosso muito obrigado para você, tá, pela participação no Auto Entusiastas e por estar aqui com a gente hoje. Imensurável. Meus agradecimentos aqui para vocês, por estar participando com vocês no Auto Entusiastas. Um prazer gigantesco estar realmente com vocês. E só tenho a agradecer esse momento. E, Paulo, eu agradeço você ter sempre, desde o início aqui, ter me feito esse convite. Poxa, obrigado. Acho que são essas as minhas palavras finais. Tamo junto. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Esse aqui já é o 10º podcast. Ou seja, tem muita história que nós já contamos e muito mais que nós vamos contar ainda. Siga-nos aí e vamos até o próximo. Obrigado, até mais.